café? Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Gênesis capítulo 3, versículo 17, parte B. Certa ocasião fizeram uma pergunta para um grande filósofo e perguntaram para ele: qual é o maior problema da humanidade? E ele respondeu: o maior problema da humanidade é uma pergunta que a humanidade tem e que ainda não teve a resposta. E a pergunta é: Deus existe? E ele continuou dizendo: porque se Deus existe, existe um jeito de se viver como esse Deus diz. Mas se Deus não existe, está todo mundo se perguntando até hoje: como é que se vive? Deus, como um pai amoroso, como um pai que ama o filho, ele sempre quer nos ensinar o melhor caminho, o melhor trajeto que nós devemos seguir. E do mesmo jeito acontecia aqui no Éden. Deus, ele dá a possibilidade, ele cria todas as coisas e entrega para o homem. E diz: você pode comer de tudo, você pode desfrutar de tudo, tudo é seu, eu fiz para você. Mas desse fruto, dessa árvore, não coma. Deus estava alertando o filho, Deus estava alertando a sua criação: não coma, porque quando você comer, você vai morrer. Do mesmo jeito que eu, do mesmo jeito que você quer sempre o bem de quem você ama e sempre você quer dar bons conselhos e ajudar essa pessoa para que tudo na vida dela vá bem, do mesmo jeito era Deus com a sua criação. E ainda mais nesse momento, que se tratava de uma consciência completamente nova, uma consciência que estava descobrindo as coisas, que estava aprendendo as coisas. No momento que o homem escolhe comer do fruto proibido, do fruto que Deus disse para ele: não coma, filho, não coma, porque quando você comer, você vai morrer. Quando o homem decide comer desse fruto, esse é o momento que ele literalmente decide não ouvir mais Deus. Esse é o momento que o homem decide ouvir a si mesmo, ouvir a si próprio. Nesse momento, o homem toma para si a prerrogativa da vida. Nesse momento, o homem, ele quer definir os seus próprios passos, os seus próprios rumos, ele quer construir a história dele conforme ele deseja, não conforme mais Deus diz. Nesse momento, o homem, ele quer que o trajeto dele seja definido por ele, não mais como Deus quer. Nesse momento, o homem decide então a definir o que é certo, o que é errado, e não mais o que Deus diz. A serpente vem e diz para o homem: você vai ser como Deus e provavelmente você não vai morrer. Só que Deus já tinha criado o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. O homem era como Deus, o homem tinha total semelhança, total imagem de Deus. E a serpente disse: se você comer desse fruto, certamente você não vai morrer. E de fato, o homem morreu. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. E diz aqui no Gênesis que Adão morre aos 930 anos. Porque Deus, ele é eterno. Deus, ele não vive no ambiente das horas, do tempo, não vive no ambiente da semana, do mês, do ano. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E Adão morre. Quando o homem decide então comer desse fruto, o pecado entra no mundo, o pecado entra no universo. Todo o cosmos sofre uma alteração. Todo o universo é literalmente mergulhado dentro de um ambiente chamado lei do pecado e da morte. E a partir desse momento, a morte entra, o pecado entra e tudo começa então a se encaminhar para a destruição. Tudo então começa a morrer. Antes do pecado entrar no mundo, quando uma fruta caía no chão, ela não apodrecia, porque não existia morte. Não existia essa lei
que oprime, essa lei que nos faz mal. Não existia essa lei da maldição em toda a existência. Só existia o amor, só existia a luz, só existia a vida, mas em consequência de uma atitude de desobediência, em consequência em olhar para Deus e falar, não sei, eu acho que o que você está dizendo não faz muito sentido, eu acho que a minha escolha ela é mais ideal, eu acho que a minha escolha é mais coerente. Não estou afim de obedecer você, não estou mais, eu acho que já deu, Deus. É o momento de eu tomar o meu caminho, é o momento de eu construir a minha história. Deus, eu estou afim de comer desse fruto, eu acho que é bem agradável aos meus olhos, e eu já sou bem grandinho, já sou bem consciente, a gente teve um bom relacionamento, mas está na hora de eu ter as minhas escolhas, eu quero tomar o meu rumo. E na medida que a gente vai se distanciando cada vez mais de Deus, que a gente vai tomando os nossos caminhos, cada vez caminhos mais longe dos caminhos de Deus, mais e mais a gente vai perdendo a nossa imagem, que era a imagem de Deus. Mais e mais a gente vai perdendo a nossa semelhança, que era a semelhança de Deus. Mais e mais a gente vai se desligando da vida. Mais e mais a gente vai se desligando da consciência do eterno. Mais e mais a gente vai se desligando e vai perdendo a essência da eternidade. Mais e mais a gente vai se desligando e vai perdendo todos os atributos de Deus em nós. Quanto mais nós nos tornamos donos de nossas decisões, donos dos nossos próprios caminhos, mais dor e mais sofrimento a gente traz para o nosso mundo. Só existe um remédio para a cura do sofrimento. Só existe um remédio para a cura da dor. Só existe um remédio para a cura das guerras. Só existe um remédio para a cura de todo o caos que nós estamos vivendo. E esse remédio se chama Jesus Cristo. Jesus, ele vem como homem, ele morre por toda a humanidade, a fim de salvar a humanidade, a fim de salvar a humanidade dos seus caminhos ruins, a fim de salvar a humanidade dos seus governos mal-sucedidos, a fim de salvar a humanidade desse desfiguramento, dessa perda de essência, dessa perda de imagem. Quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos ver novamente a imagem de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos ver novamente a essência de Deus. E através de Jesus, em nossas vidas, nós vamos sendo religados novamente em Deus. Através de Jesus, em nossas vidas, a gente vai tendo novamente sendo resgatado em nós a nossa identidade eterna, a nossa essência eterna, a nossa semelhança eterna, a nossa imagem eterna. O desejo para a minha vida e para a sua vida e para com o mundo é que nós possamos todos os dias acordar e ter a profunda convicção que nós não conseguimos caminhar sozinhos. Nós não conseguimos continuar essa história toda sozinhos, sem Deus. Nós dependemos de olhar para o outro com o olhar de Cristo. Nós dependemos de planejar com a mente de Cristo. Nós dependemos de continuar a nossa história com a mente de Cristo, com a mente de Deus. Novamente semelhantes a Deus. Novamente com essa imagem de Deus resgatada em nós.